Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 147. E hoje nós vamos tratar do materialismo. O que seria uma pessoa materialista? É aquela que não acredita na existência do espírito. Para o materialista, o nosso corpo é que tem vida. É o nosso cérebro que pensa, que registra, que tem memória. Então, não existe nada além desse organismo que nos faz realizar ações e vivenciar experiências. Para o materialista, a morte do corpo aniquila totalmente o ser. Então, tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa existência, seja bom ou ruim, para o materialista, quando nós morrermos, acabou. Não há consequências nem benefícios por tudo aquilo que nós realizamos ao longo dessa existência. Então, é isso. Materialista, é o oposto de espiritualista. O que é espiritualista? É a pessoa que acredita que existe algo além do corpo. Acredita na existência do espírito, da alma. Então, para alguns espiritualistas, depois da morte, nós temos o destino definido. Ou os bem-aventurados vão para o paraíso e os pecadores vão para o inferno. Para outros que são espíritas, então, espírita é um espiritualista que acredita na codificação trazida por Allan Kardec. Então, o espírita, que também é espiritualista, ele acredita na reencarnação, na individualidade do espírito, nessa condição que toda a doutrina nos trouxe sobre a lei de causa e efeito, as possibilidades de progresso, o que deixa muito clara os atributos de Deus, não é? Sua justiça, sua misericórdia, tudo em grau supremo. Então, materialista não acredita em espírito. Espiritualista acredita na continuidade da vida após a morte do corpo. Vamos lá então, questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam as ciências naturais, são tão frequentemente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, anatomista, fisiologista são pessoas que estudam o corpo. Como naquela época, nós estamos falando de 1857, né, a publicação do Livro dos Espíritos, e vivíamos o Iluminismo, uma época em que as academias científicas, os grupos, se reuniam para estabelecer as verdades. Então, os fisiologistas e os anatomistas, eles procuraram a alma no corpo, mas não acharam. Mesmo observando aquele caso da pessoa que está em agonia, nos últimos instantes da vida física, eles tentaram observar para ver se existe algo que sai do corpo quando a morte chega. Então, pesaram o corpo antes e depois para saber se existe algo além. E não encontraram. Então, como dizem os espíritos, né? A presunção é que toda a ciência e a natureza estão circunscritas aos nossos sentidos, ao tato, à visão, ao paladar, ao olfato, à audição. Né? São esses os sentidos que nós temos. Mas a ciência espírita, pela observação do fenômeno mediúnico, ela acaba descortinando um novo mundo, onde também é natural a existência do espírito, do fluido cósmico universal, do fluido vital e tantas outras explicações que o Espiritismo nos traz sobre a natureza, que ela não é palpável, que não está relacionada com a ciência objetiva, né? A ciência objetiva. A ciência espírita
pela observação, ela acabou descortinando todo esse mundo invisível no qual nós estamos inseridos, da onde viemos e para onde retornaremos quando o nosso corpo terminar. Então, como eles não conseguiram encontrar a alma, simplesmente a negaram. Por isso, são chamados materialistas. Mas o materialismo, ele não consegue se sustentar, porque no íntimo, todos nós sabemos que somos algo mais do que o nosso corpo. Existe essa intuição de que algo vai continuar. E a evolução da civilização humana demonstra isso. Mas vamos em frente. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. É muito interessante, né? A resposta que os espíritos dão a Kardec. Quer dizer, a tendência de se acreditar que tudo termina com o corpo pode levar pessoas a desistirem do progresso. Pensem bem, por que é que nós vamos trabalhar, construir um patrimônio? Por que nós vamos procurar estudar, aprender mais, se nós podemos simplesmente usufruir do que temos e esperar a morte chegar, porque quando a morte chegar, tudo se acaba. Nada do que nós construímos ou aprendemos será aproveitado, porque com a nossa morte, tudo termina. Mas aí alguns vão dizer, não, nós fazemos isso mesmo com a certeza de que não vamos mais existir a partir da morte do corpo, porque queremos deixar para os nossos herdeiros ou para o mundo algo melhor. Então, por isso o cientista se empenha para ampliar seus conhecimentos, fazer pesquisas e para construir algo novo. Sim, mas pensem bem, as pessoas que estão em aflição, que estão enfrentando problemas sociais ou psicológicos de uma forma muito intensa, se elas perderem a esperança da continuidade da vida, não seria melhor o suicídio? Aliás, o materialismo, ele favorece ao suicídio. Por que eu vou continuar sofrendo neste mundo se eu não vou continuar existindo quando o meu corpo acabar? Então, se a minha vida é sofrer, eu vou tirar minha vida e vou me suicidar. Essa é uma conclusão que se pode chegar quando se estuda o materialismo. É por isso que essa filosofia ela não consegue se desenvolver. Existe um ou outra que pode se dizer materialista. E é muito interessante, né? Porque eu já vi entrevistas, né, com materialistas e o final da frase é assim, graças a Deus, né? Se eles são materialistas, como eles vão acreditar em Deus, né? Algo imaterial. Essa situação do materialista, ela se nega por si só. Porque no nosso íntimo existe essa certeza de que a vida continua. Existe essa convicção, algo nos diz que há uma continuidade, que vale a pena nos esforçarmos no aprendizado, nos esforçarmos em buscar uns bons relacionamentos, buscarmos construir amizades, desenvolver o amor, a fraternidade. Isso nos traz alegria, uma alegria íntima. E a certeza de que nós vamos continuar existindo nos leva
a investir nessas transformações que são tão necessárias. Então, para nós espíritas, é muito difícil falar sobre materialismo, porque é algo que está assim, ilógico. Não é? Como que a civilização humana vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, até numa certa velocidade, né? Nos últimos séculos, com uma grande velocidade, por que isso acontece? Porque espíritos que já viveram no passado, eles retornam, já trazendo consigo a bagagem de experiências anteriores. E aí, continuam se desenvolvendo. Né? Numa outra oportunidade, nós falamos sobre os gênios. Né? Será que Deus cria espíritos privilegiados? Quer dizer, pessoas que já nascem com uma superioridade intelectual em relação aos demais? Será que Deus faz isso? Bom, se ele fizesse isso, ele não seria justo, né? Ele não seria justo para com os outros, né? Privilegiando uns. Então, não. Se existem pessoas que estão num patamar intelectual de conhecimento, às vezes de habilidade, né? Musicistas, matemáticos, esportistas, enfim, pessoas que já nascem com habilidades, é porque ao longo de outras vidas elas conquistaram isso, se desenvolveram. Então, acreditar que a nossa vida ela está restrita a um corpo nos tira a esperança do futuro. É por isso que nós somos espíritas. Acreditamos na continuidade da vida, na imortalidade do espírito. E todos esses argumentos sobre o materialismo caem por terra quando nós reafirmamos um sentimento inato, que é a existência de Deus. Se fosse uma dúvida para a humanidade a existência de Deus, e não para alguns, não é? Que são poucos aqueles que não acreditam em Deus, ou em algum Deus, se isso fosse uma dúvida para a humanidade, essa doutrina, essa filosofia teria se estabelecido em algum povo, em alguma civilização. Mas não. Desde os primórdios, as civilizações acreditam em Deus. Então nós somos espiritualistas. Desde quando éramos ainda espíritos imperfeitos, né? Ainda endurecidos, no início das nossas encarnações, nós acreditávamos em Deus. Acreditávamos no Deus do fogo, no Deus da chuva, mas acreditávamos que existe um ser maior. E essa crença que vem do nosso íntimo é que nos dá a certeza de que a vida continua, de que não somos só um pedaço de carne que, por causa de neurônios, acumula informações ou refletem, pensam e sentem. Né? O corpo não produz os sentimentos, né? Ele só os expressa. É o espírito que sente, é o espírito que pensa, é o espírito que ama. Nessa questão 147, 148, tem um texto longo que Kardec discorre sobre o materialismo. E ele é bem interessante. Então, vou deixar isso de lição de casa, ok? Deem uma lida nesse texto que vai mais ou menos corroborar com aquilo que eu acabei de dizer, que nós somos espiritualistas, especialmente espíritas, porque não só acreditamos na continuidade da vida, mas também confiamos na terceira revelação trazida por Allan Kardec. Então, para a próxima semana, nós vamos para o capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, a questão 149. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz. Que nesse momento de luz,
em que entramos em sintonia com os mensageiros, os trabalhadores da nossa casa, possamos abrir nossos corações e nossas mentes, permitindo que esses bálsamos possam penetrar em nós, nos trazendo a saúde, nos trazendo consolo para as nossas aflições e a confiança de que estás conosco, Senhor, em cada momento da nossa vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.